Companhias aéreas no Brasil. São frequentes as notícias de atraso, em voo, cancelamento de voo, o tal do overbooking, extravio de bagagens é uma loucura. Ainda esta semana mesmo, nós assistimos indignados o drama dos passageiros de uma companhia aérea. Eu fiquei impressionado, vou conversar daqui a pouco agora, né? Com o nosso doutor Marcos a respeito. Olha aí as imagens, doutor. Uma história inacreditável de falta de respeito, de confusão, de amadorismo. Gente, eu vi um senhor, inclusive, que tinha uma consulta marcada, perdeu a consulta marcada. Aí teve um casal em lua de mel, aí teve outro. Negócio impressionante. E como saber nossos direitos diante de tanta irresponsabilidade? Eu próprio, vítima há décadas das companhias aéreas. Então vamos conversar com ele, advogado especialista em direito do consumidor, meu prezadíssimo doutor Marcos Vinícius Mota. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Que prazer poder falar contigo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar sobre esse tema tão recorrente no Brasil, né, infelizmente. Doutor, e esse caso agora, essa semana, no começo da semana, foi algo impressionante. O que dizer a respeito de tamanha confusão quando a gente conta? A pessoa não acredita numa história feita essa, doutor Marcos? Olha, Sérgio, infelizmente, né, são situações muito recorrentes no Brasil, né? As empresas são costumeiras em descumprir as leis do consumidor, né, costumeiras em descumprir as regulamentações da ANAC e infelizmente, não que a gente vai se deparar com cenas tão deploráveis como a que a gente assistiu aqui. E ao nós comprarmos uma passagem aérea, né, nós celebramos, doutor, um contrato com a empresa, ou seja, a empresa tem vários compromissos, ela tem várias obrigações para comigo quando eu compro essa passagem? Como é que é isso, doutor? As empresas aéreas, Sérgio, elas estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei maior, né, que regimenta aí todo o funcionamento das relações de consumo. Então, elas estão submetidas a essa lei que tem uma proteção integral do consumidor, né? O contrato, em que pese muitas vezes existir até cláusulas abusivas, por exemplo, quando eles se negam a fazer uma transferência ou quando se negam a fazer um reembolso com base numa cláusula contratual, elas são facilmente destituídas pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem no seu escopo uma proteção integral da parte mais vulnerável da relação de consumo, que nesse caso das empresas de aviação, certamente é o viajante, certamente é a pessoa que adquire, né? Ela é certamente a parte mais vulnerável dessa relação. E esse caos que ocorreu aqui em Aracaju, você veja, nós cobrimos o fato desde o seu início, as pessoas completamente desesperadas, aí elas iriam para o Salvador, aí pararam aqui, aí vieram de Campinas, uma loucura, não houve atendimento, não tinham sequer lanche, mas não tinha essa assistência, um local para que eles pudessem dormir, descansar, e aí o ônibus foi disponibilizado, uma sucessão de erros, doutor Marcos. A ausência de informação, né, Sérgio? Eu acho que de todas as violações existentes numa situação como essa, a ausência de informações claras, precisas, que possam trazer um conforto ao consumidor, né? O viajante que chega no aeroporto de uma cidade distinta da qual contratou, minimamente deve receber um amparo informacional. Quais são as perspectivas? Quais serão os mecanismos de solução daquele problema? Nós sabemos que os problemas podem ocorrer, mas o que fazem as empresas solucionar esses problemas em tempo hábil, de modo respeitoso, né? Assegurando preferências para idosos, assegurando preferências para gestantes, de forma célere. Não deixar as pessoas padecerem num aeroporto estranho àquele que foi contratado, de modo que as pessoas fiquem ali sem nenhuma informação. São várias as violações, mas a ausência da informação, eu acho que certamente é o que mais irrita o consumidor numa situação como essa. E teve assim, foram de uma desfaçatez tremenda, ainda disseram que não tinha vaga, doutor, não tinha vaga na rede hoteleira em Aracaju, na maior cara de pau. Agora, aproveito e te pergunto, extravio de bagagens, o que fazer, doutor? Olha, o extravio de bagagem é muito importante que a pessoa faça de logo uma reclamação na companhia aérea no seu destino. Assim que já se certificou de que a bagagem não chegou ou chegou adulterada, né? A mala, muitas vezes, a gente tem várias imagens aí de malas que são jogadas como lixo. Talvez até lixo haja mais cuidado no manuseio, muitas vezes. Então, é muito importante que o consumidor registre essa ocorrência administrativamente no balcão da empresa assim que tiver chegado no seu destino. A mala extraviou,
ou a mala teve algum dano ali, a destruição física da mala, é importante fazer esse registro administrativo, para que depois outras medidas administrativas ou judiciais possam ser tomadas. Mas o primeiro passo é você produzir a sua prova, mostrar e comprovar que a mala não chegou, protocolar uma reclamação e, no caso dela ter chegado danificada, fotografar, registrar e protocolar também no balcão da empresa uma reclamação de que a mala foi danificada. E, doutor Marcos, agora excesso de atraso nos voos, como é que a gente faz? Olha, o atraso de voos também é muito recorrente no Brasil, infelizmente, né? As empresas não têm muito compromisso em relação aos horários, né? É importante, Sérgio, que essas situações também sejam analisadas no caso concreto. Então, acaso exista um compromisso profissional ou um compromisso mesmo turístico, pessoas às vezes compram um pacote, está com uma viagem já ali com pouco intervalo e perde isso. É importante que essas pessoas juntem as provas de todos os prejuízos que forem causados pelo atraso, demonstrando que não foi um mero atraso, houve consequências objetivas, ou consequências concretas na vida daquele consumidor. Então é importante que as pessoas vão colacionando estas provas, porque no futuro, em caso de ajuizamento de uma ação, essas provas serão a base da decisão judicial. É importante, então, registrar todos os prejuízos, né? Não tem o lanche, que é determinação que haja, né, um auxílio alimentação, você adquiriu alimentos no aeroporto, caríssimo, nós sabemos, colacione esse documento, guarde a nota, tire foto da nota, registre também, é muito importante, tirar foto daquele painel em que isso, de forma subsequente, há alteração do horário, porque eles alteram o horário de forma subsequente, e é importante que você, por exemplo, o voo estava para as 15, vai para as 16, depois ele aparece às 19h30, é importante que o consumidor, de forma muito atenta, vá registrando por meio fotográfico essas sucessivas alterações para que demonstre aí toda a lesão que ele percorreu. Doutor, posso fazer transferência de passagem? E no caso de cancelamento, posso ser ressarcido integralmente, doutor Marcos? Veja, no caso do cancelamento a pedido do consumidor, é aplicável uma multa contratual, né? A empresa também tem ali o seu resguardo do direito, já que a passagem foi vendida. No entanto, a multa nunca pode ser abusiva. Há casos de empresas que dizem que não há reembolso. Isso é visivelmente uma prática abusiva. Independente da modalidade, a tarifa foi flex, a tarifa foi light, não importa. Não devolver nada para o consumidor é abusivo. E o judiciário tem pautado a retenção entre 10% a 20% do valor da passagem a título de multa a favor da empresa em caso de solicitação pelo próprio viajante. No entanto, quando o cancelamento é feito pela empresa aérea, além da devolução integral, em casos de havendo danos morais, é possível pleitear no judiciário, porque não foi o consumidor que deu causa àquela situação. Inclusive, nesta situação, o consumidor não é obrigado a aceitar a data imposta pela empresa. Olha, você não vai voar hoje, mas você vai voar daqui a 2 dias. O consumidor não é obrigado a aceitar isso, né? Como eu disse, sempre fundamentando toda a sua pretensão administrativamente, pleiteando, fazendo os pleitos administrativos junto à empresa, para que isso, eventualmente, não tendo outra possibilidade de solução, chegue com muita robustez ao judiciário, né, de modo que a empresa seja responsabilizada pelos danos causados. E como sempre, doutor Marcos, uma entrevista altamente esclarecedora e muito produtiva. Te agradeço demais essa contribuição. Uma ótima tarde de trabalho, doutor Marcos, e tudo de bom. Prazer revê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde para todos. Muito obrigado. Querido doutor Marcos, agora são 12h mais 44 minutos.